A ideia é pensar agora na chegada do bebê, né? Na chegada dessa criança, na chegada desse encontro dos cuidadores, dos responsáveis, dos pais, que podem ser dois pais, duas mães, uma mãe, um pai, enfim, todas as combinações possíveis das pessoas que se responsabilizam pela formação de um outro sujeito. Nesse encontro, tem um tanto de desencontro, como é um tema fundamental da psicanálise, a ideia de que o encontro com o outro é sempre um tanto de desencontro, porque a gente não consegue assimilar o outro totalmente, tampouco o outro vai nos assimilar completamente, né? Então tem sempre um ruído na comunicação, a gente não consegue transmitir tudo que a gente gostaria, a pessoa recebe o que ela imagina, então nesse desencontro vai ter essa primeira aproximação dessa criança. Então, nesse momento é que a gente vai começar a perceber, de fato, quem nós podemos ser para essa criança, e não aquilo que a gente idealizava, fantasiava, sonhava. A realidade se apresenta e, como sempre, ela é sempre diferente daquilo que a gente esperava, porque a gente não tem essa bola de cristal. Ok, mas nessa relação existem algumas funções que são básicas e que eu gostaria de entrar, são funções bem grandes, que a gente não vai poder explorar longamente aqui, porque implicam construções um pouco complexas em relação à psicanálise, que é a constituição do sujeito. Tá? E eu vou dar um passinho para trás. Eu vou dar um passinho para trás porque muitas vezes as pessoas acham que elas podem se preparar para isso, né? Como se, então eu vou fazer um curso de pai e mãe, vou fazer um curso de uma escola de pais, vou fazer um tipo de formação ali que me permita estar com os filhos, com as crianças, de um jeito garantido. Então, a primeira regra da parentalidade é que não existe garantia, não existe como prevenir, não existe como prever o que vai acontecer. O que você pode fazer, de fato, que seria a melhor preparação, é estar aberto para o desconhecido, é reconhecer que não dá para se preparar para algo desconhecido. Tá? As funções que estariam em jogo aí, nessa relação com a criança em constituição, e que quando eu digo em constituição, eu estou dizendo aí a chegada de um bebê recém-nascido, né, seja da forma como ele chegar, a gente vai ter ali algo que é da ordem da constituição da subjetividade. O que está em jogo ali? Está em jogo o fato de que nós, humanos, nós temos essa capacidade mental profundamente adaptativa, ou seja, nós nascemos com muito menos padronização cerebral, digamos assim, ou seja, muito menos baseados nos instintos e muito mais abertos ao ambiente. Isso permitiu com que a gente dominasse o mundo para o bem e para o mal. E a gente fez isso a partir do fato de que a gente tem muito menos padrões prévios de comportamento, que seria da ordem do instinto, e a gente tem que, então, na relação com o ambiente, aprender coisas e se transformar. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque, né, nos permite toda essa plasticidade, e é ruim porque muitas vezes a gente não consegue ter a resposta pronta, às vezes nem para o parto, nem para o cuidado com o filhote, vamos dizer assim. Então a gente vai ter que se haver com uma tarefa que vai ser aprendida enquanto ela é feita. E isso significa que nós nos constituirmos como sujeitos humanos é algo que não está dado a priori pelo instinto. Isso não vem de fábrica, isso só se estabelece na relação com o ambiente, e o ambiente entendido como os sujeitos que cuidam dessa criança, e nesta relação do laço social, que é sempre contingencial, se forma ali, pode se constituir um sujeito humano. Então não está dado pelo corpo, está dado pela experiência com o ambiente. E esse ambiente, então, o que seria? São os cuidadores, pais, mães, responsáveis, que estão ali no dia a dia da criança. Não pode ser um contato episódico, né? Tem que ser aquele contato consistente, permanente, no tempo que você vai estar com a criança para que ela venha um dia se denominar eu, né? Para que ela um dia possa dizer eu sou bebê,
né? Falar em nome próprio e ter essa imagem de si mesmo. E como é que os pais fazem isso? Eles não fazem isso porque eles fizeram um curso para fazer isso. Porque nós temos uma capacidade de nos identificarmos com o filhote humano, de estabelecermos uma relação de semelhante com o humano, que vai, paradoxalmente, criar aquilo mesmo que ela imagina que já está lá. Então eu vou explicar. Você tem uma relação muito fácil de observar, no qual você se dirige a um bebê recém-nascido, que está completamente ali, vivendo aquela experiência meio, né, alucinatória, meio totalmente fragmentada. Você se dirige a um bebê como se ele fosse um igual. Você fala, ai, o que você está sentindo? Nossa, acho que ele quer isso, acho que ele quer aquilo. Você já imprime ali na relação com o bebê uma série de suposições de que existe um sujeito ali desejante, que está pensando, que está achando, que está querendo. E no que você faz isso, é um gesto muito espontâneo da nossa parte fazer isso, né? Atribuir significados e desejos e pensamentos a um bebê recém-nascido. Na verdade, na hora que você faz isso, você está antecipando ali um sujeito que é o teu próprio gesto que vai promover esse sujeito. Então, esse é um dos paradoxos, é um paradoxo importante que a psicanálise traz, no qual, ao tratar o bebê como alguém que já é um sujeito completo, né, você cria as condições para que ele venha se tornar, que dê esse salto, né, da passagem do filhote humano para um ser humano, né? Se você for pensar, por exemplo, nos mamíferos em geral, se você for pensar num dos mais inteligentes, que é o porco, né? Ele nasce e ele tem lá toda aquela carga instintual, ele vai mamar, ele vai ter uma relação muito de sobrevivência após o nascimento, e ele mama, e a porca, para quem já viu, né? A porca deita, o porquinho vai e mama, aquele grupinho de porquinhos vai e mama, e quando a porca dá um ronco, ela levanta e os porcos saem correndo e acabou. Não tem uma relação afetiva entre a porca e os seus porquinhos. E mesmo assim eles vão se tornar, eles vão ter a sua essência suína garantida pelo instinto e pelas condições ambientais mínimas ali de sobrevivência. Para o humano, não, né? A gente sabe que só alimentar um bebê recém-nascido, só aquecê-lo, limpá-lo, cuidar dele do nível da necessidade, não é suficiente para a constituição subjetiva. E a gente sabe isso da pior forma, né? Porque existem estudos, o René Spitz, que é um psicanalista importante, ele traz ali estudos de crianças em instituições, não quaisquer, mas instituições que não cuidavam da parte subjetiva, que só cuidavam do corpo mesmo da criança, pós-Segunda Guerra, nas quais as crianças iam desenvolvendo distúrbios graves, iam sofrendo e chegando a óbito. Então eram crianças que estavam limpas, que estavam alimentadas, que estavam aquecidas, que elas estavam cuidadas no nível da necessidade do corpo, mas com quem não existia interação, não existia afeto, não existia desejo. Então o animal humano, ele é um mamífero que depende dessa qualidade de interação, e na falta dessa qualidade ele pode vir a óbito, ele pode morrer, ele pode ter um problema de desenvolvimento global, né? Então, vocês verem como tem uma coisa contingente, paradoxal e necessária que nos torna tão desamparados e, ao mesmo tempo, tão potentes, né? Pela plasticidade que está em jogo aí. Então, isso você não precisa ensinar ninguém a fazer, porque as pessoas tendem, quando se encontram com um bebê recém-nascido, já tratá-lo de igual para igual, tirando situações aberrantes. Quer dizer, no caso do Spitz, ele está ali falando de um período pós-guerra, onde a Europa está toda devastada, as pessoas estão todas deprimidas, estão com muita dificuldade de estabelecer laços entre elas, e os bebês ali não tinham relações de parentesco com os cuidadores. Então é uma situação terrível que a gente vê, que se repete em muitos lugares, mas são situações aberrantes. Numa situação no qual o sujeito está ali disponível para a criança, a tendência é que ele fale com a criança num tom de voz diferente. Esse tom de voz tem os seus picos prosódicos extremamente sedutores, nós somos capturados por essa entonação que é feita com os bebês, e isso vai capturando o bebê subjetivamente, vai ajudando ele nessa travessia. Então, a chegada de um bebê, ela tem
essa prontidão do cuidador para que o bebê se constitua como sujeito. Tá? Mas cada momento, cada cultura e sua época, e dentro de uma mesma cultura, uma mesma época, em diferentes grupos e chegando às famílias e ao sujeito, vão viver essa experiência atravessada por muitas questões. E eu diria que na nossa cultura é a cultura mais avessa às possibilidades da parentalidade. É a cultura que menos oferece condições para que pais e cuidadores exerçam as suas funções. Então vivemos um momento histórico, né, de um atravessamento cultural que vai na direção oposta às necessidades dos cuidados com as crianças, em vários níveis. No nível da dessubjetivação, porque a gente está cada vez mais numa tentativa tecnológica de estabelecer relações através só da tecnologia, e o bebê humano ele não se rende a essa tendência. Diferentemente da relação entre adultos, que você pode pegar e mandar cartas, né? Você pode estabelecer uma relação de anos, mandando cartas, no tempo que a gente mandava carta, mas enfim, se comunicando de uma forma distante, virtual, né? E passar anos estabelecendo uma relação assim como estamos agora. Mas com o bebê recém-nascido não há máquina, não há técnica que substitua o pele a pele. Não há possibilidade de que a gente cria uma máquina, não falta vontade, tem gente que está atrás disso sim, mas não há possibilidade de uma máquina substituir o sujeito nas suas funções parentais, enquanto que a gente pode ter essa virtualidade em várias outras circunstâncias entre adultos, né? Então ali tem algo que quem cuida tem que emprestar o próprio corpo, o que não é pouca coisa, porque ou você está cuidando do seu filho, ou você está trabalhando, ou você está fazendo uma outra coisa. Então, o que está em jogo aí é que, neste momento, a chegada de uma criança numa família, ela vai na contramão das demandas sociais, nas demandas de produtividade, de performance e de usar todo o seu tempo para produzir coisas, enquanto que o tempo da infância, o tempo da constituição subjetiva é um outro tempo, né? É um tempo de estar simplesmente presente, de deixar a criança explorar, de oferecer o seu corpo para ela, de poder simplesmente ficar ali olhando o bebê, né? Cuidando no nível mais simples. Então, a gente vive uma contramão histórica das necessidades e das condições da parentalidade. Então, quando a gente fala assim, nossa, a chegada de um bebê é uma bola de boliche, jogando todos os pinos para todos os lados. Sim, isso é um fato. Isso é um fato para toda a comunidade humana, porque quando chega um bebê, você que era filhinha e filhinho do papai e da mamãe, agora você é mãe do filhinho, né? É pai do filhinho. Então, tem algo geracional que se atravessa, que te empurra para uma outra geração. Os avós, que eram os pais e as mães, de repente se tornam avós, se tornam mais velhos, são os próximos a morrer, né? Então, a chegada de uma nova geração empurra as demais ela vem exatamente para substituir as demais, né? Como se você joga uma pedra no meio do lago, aquilo repercute. Então, quem era pai vira avô, está mais próximo da morte, né? Quem era filhinho vira mãe. Então você tem todo um jogo de transformações que afeta, inclusive, a sociedade, né? Então, você tem mais um cidadão, você tem mais um CPF, né? Você tem mais um sujeito que vai demandar questões, e a gente sabe que a nova geração vem para substituir a anterior, e nessa passagem, se a gente não tiver uma nova geração, como é que fica a mais velha? Né? Então, tem uma série de questões aí. Agora, na nossa época, os cuidados com a primeira infância vão sendo cada vez mais enxugados e vão chegando simplesmente em quem assumiu as funções de pai e mãe. E quase que desincumbem todo o resto. Isso é um viés cultural, nem sempre foi assim. Sempre se pensou, na verdade, a parentalidade como um exercício da coletividade, como um bem comum, e agora é que ela vai se reduzindo. Então, quando hoje a gente pensa, puxa, mas tá tão difícil ter um filho, né? É uma coisa meio terrível, o filho chega e mexe tudo.
não se trata só de uma condição da existência de uma nova geração que sempre acaba tendo esse efeito boliche, vamos dizer, mas também do fato de que as condições reais e as mentalidades hoje em relação à chegada de um filho são muito dificultadoras da tarefa, né? Então, quando a gente se vê hoje na clínica, cada vez mais pais e mães, principalmente mães, totalmente enlouquecidos com a chegada de um filho, por vezes deprimidos, por vezes em grande sofrimento, com sintomas outros, nem tudo é depressão, obviamente, o que a gente vê já é a resposta sintomática a uma falta de condição para o exercício da parentalidade. E equivocadamente, muitas vezes esses pais, sujeitos chegam na clínica achando que existe alguma coisa de errado com eles, que eles precisam se tratar para se adaptar melhor, tomar um remédio, para enfrentar a lida do cuidado com os filhos, ao invés deles começarem a questionar se trata só de um evento particular, mas também de um evento, de um adoecimento no laço social. É claro que sempre tem as duas coisas juntas, mas aí no caso a questão seria ajudar os sujeitos a se adaptar, que exatamente não é uma tarefa da psicanálise, né? A gente não está buscando adaptação, a gente está buscando um sujeito que possa questionar o seu tempo, questionar as condições na qual ele vive e aí sim ver o que ele quer oferecer, o que ele quer tirar desta realidade. Mas o que a gente vê hoje é que não existem as condições, muitas vezes nem as necessárias e nem as suficientes para que uma família receba uma criança sem adoecer, né? Claro que existem muitas famílias que vão muito bem, obrigado, mas geralmente são as famílias que conseguiram ali equilíbrios muito delicados entre o tempo pessoal, o tempo do trabalho, o tempo com os filhos. E cada vez isso vai ficando mais difícil, porque este tempo pessoal de trabalho vai depender que as crianças também tenham outras pessoas que possam olhar para elas. Então, o que a gente tem aqui é uma tarefa 24/7, né? 24/7, 24 horas sobre 7 dias da semana de vigilância em cima do bebê. Quem que vai fazer isso? E aí começam uma das grandes mazelas dos casais, né? E aqui eu incluiria casais heterossexuais, casais homossexuais, nos quais a divisão de tarefa do trabalho doméstico, que é um tema gigantesco, a gente vai ver que nossa conversa vai ter grandes temas nos quais não vai dar para a gente entrar, porque teria que, né, são grandes estádios que a gente vai deixar a porta fechada, mas assim, a questão da divisão de tarefas, a divisão de tarefas no trabalho e o trabalho doméstico, que a gente chama de trabalho reprodutivo, é um dos grandes problemas hoje no desenvolvimento da relação parental, na chegada de uma criança. Porque quem que vai ficar 24/7 cuidando de uma criança? Se as pessoas hoje, nas famílias, no Brasil, quase 50% das famílias é gerida pelas mulheres, muitas vezes sozinhas, que tem que trabalhar também fora, e quem que fica com a criança? Então você vai ter sempre alguém que vai ter que ficar neste lugar, assumido muitas vezes por profissionais que ganham ainda menos do que as pessoas nessas famílias e sucessivamente. Então, como é que a gente vai cuidar dessa primeira infância se a gente não tem essas condições sociais que sejam, que vão no sentido aí do que é possível? Então, quando chega um bebê na família, a gente tem as questões edípicas, né? A gente tem as questões de cada um, de assumir uma certa posição, mas a gente tem atravessamentos sociais e culturais importantes que têm levado a adoecimentos que aparecem às vezes na figura da mãe, na figura do pai e na figura da criança e muito frequentemente na família como um todo, embora cada um com seus próprios sintomas. Só para a gente ter uma ideia, se fala muito da depressão pós-parto, que é um tema que a gente não vai desenvolver aqui, mas existe uma altíssima correlação entre a depressão pós-parto feminina e masculina, né? Então, aí as pessoas falam, mas o homem não pare, não, ele pode não passar, inclusive, pelo processo da parturição, óbvio, mas a chegada de um filho adotivo ou biológico, não importa, sempre tem esse efeito adaptativo e muitas vezes aparecem sintomas e existe uma alta correlação do sintoma depressivo da mulher e do companheiro,
eu incluiria a companheira também, embora a gente não tenha estudos publicados sobre isso, mas dá para deduzir que existe uma relação aí dos cuidadores em relação a esse adoecimento, e lembrando que os bebês, embora eles não façam sintomas, porque eles ainda não têm um aparelho psíquico suficiente para isso, eles fazem distúrbios importantes, distúrbios psicossomáticos, mostrando uma resposta ao estresse, ao sofrimento, que a gente sabe que aparece nessa clínica. Então, a chegada do bebê, retornando, né, ele nos coloca existem várias questões que eu gostaria de elencar aqui, que são desafios que nos obrigam à elaboração, lembrando que as elaborações psíquicas implicam em lutos, implicam às vezes em sintomas, implicam em formas diferentes de lidar com o trabalho psíquico, tá? A primeira questão que a gente vê é que a chegada do bebê vai nos remeter às nossas relações com os nossos pais, e dependendo do que a gente já fez de lição de casa nesse tema, a coisa vai ser revista, e muita gente que vai muito bem com os pais, de repente começa a se repensar, então tem toda uma trabalheira aí de rever as suas próprias questões com a origem e com a finitude. Mas a gente tem também hoje agravantes, vamos dizer assim, né? Hoje nós estamos numa sociedade que eu chamo de sociedade 100%, né? Então você tem que estar 100% com seus filhos, 100% no trabalho, 100% cuidando do seu corpo, 100% sabendo tudo que se passa na mídia. Então é uma fantasia aí de completude e de performance surreal, né? E que com a chegada do filho fica escancarada essa impossibilidade. Então a clínica é repleta de principalmente mulheres, por uma questão cultural, dizendo que estão no trabalho sentindo culpadas em relação aos filhos, estão com os filhos sentindo culpados em relação ao trabalho, porque estão premidas por uma fantasia de que deveriam estar 100% em cada um dos lugares. E ao invés delas se questionarem e pensarem que tem alguma coisa errada nesse raciocínio, elas falam, não, tem alguma mulher aí que consegue fazer isso melhor do que eu. Eu que preciso fazer bastante análise para ser melhor. Quer dizer, a análise aí como uma resposta de uma busca de performance bem ao gosto da contemporaneidade, e não como um questionamento da performance e um reconhecimento de que o que está em jogo é uma fantasia de uma mãe e de um pai onipresentes, que nunca existiram, nem quando as mães ficavam em casa o tempo todo. Elas não ficavam em casa o tempo todo olhando para a nossa cara. Ainda bem, porque senão a gente teria realmente grandes prejuízos psíquicos, né? Nós sabemos que a separação é muito importante, mas são fantasias onipotentes, né? Então, além disso, nós temos, para as mulheres, acho que é importante marcar alguns lugares de gênero que tem a ver com cultura, mas também tem a ver com algumas contingências, né? Para as mulheres, a experiência do parto atravessa o corpo, né? E existe uma exigência estética em relação à mulher que pariu, porque nós estamos enlouquecidos com a questão da imagem, né? A questão da imagem é uma questão que atravessa a contemporaneidade, que atravessa a marca, né, dessa última revolução, a revolução virtual, e que faz um antes e um depois, e que muda a nossa subjetividade, que é essa ideia da imagem plana, né? Quer dizer, você está sempre em ordem, ninguém sabe o que tem aqui atrás, ninguém sabe o que tem aqui embaixo, mas na frente está lindo, né? Espero. Então o que está em jogo aqui é uma fantasia de que eu consigo passar uma imagem perfeita. E isso, para as mulheres que gestaram e pariram, tem levado a pessoa já sai da cirurgia com uma lipoaspiração, já, né, é impressionante a busca por uma imagem física que corresponda a essa ilusão da imagem virtual, né? Então, a gente tem uma exigência mesmo, que as mulheres retornem ao corpo que elas tinham antes da gestação, como se pudesse alguém retornar para algum ponto na vida, não tem retorno, né? Outra questão é a questão da perda em relação às relações sociais, né? As relações sociais, você vai percebendo como os grupos que têm filhos e os grupos que não têm filhos, geralmente eles vão se separando, porque os ambientes friendly, né? Os restaurantes children friendly, né? Aqueles que são que permitem que você leve uma criança, eles vão restringindo o mundo.
Pode parecer óbvio, é claro, eu não quero ir num restaurante que está cheio de criança. Ok, não tem problema, mas isso é um atravessamento cultural importante, porque em outras culturas as crianças conviviam com todo o ambiente, comiam juntos, estavam lá, né? Não eram apartadas, o barulho de criança fazia parte, ou todo mundo mandava as crianças ficarem quietas e tudo bem, entendeu? Hoje é muito segregado, onde uma criança pode estar, onde não pode estar, o incômodo que causa, né? Então isso vai criando uma relação social muito distinta entre os que têm filhos e os que não têm filhos. Um tema também muito importante ligado à chegada dos filhos é a questão da sexualidade. E aí a gente volta para a questão edípica, né? Porque a nossa fantasia edípica é aquela fantasia no qual pai e mamãe se juntaram para nos ter e não para fazer outra coisa, né? Então a gente não quer imaginar que eles tenham ali uma vida de prazer ou de interesses que nos exclui, né? Esse estar excluído dessa dupla, né, o trio e esse elemento excluído que somos nós, né, nos havendo com este casal, que não precisa ser um casal de homem e mulher, não é disso que se trata, o Édipo não é necessariamente heteronormativo e cis, mas que existem, para essas pessoas que me amam, que me ensinaram a amar, existem outros interesses que me excluem. Então a gente tem muita dificuldade de ficar nesse lugar de fora. Porque a matriz amorosa, a matriz de pai e mãe, é uma matriz que nos ensinou a amar, né? São os pais que nos ensinam a amar. E aí chega um momento que eles falam, oh, tudo bem, mamãe e papai te amam, papai e papai te amam, não importa, mas não vai ser com a gente que você vai casar, não vai ser com a gente que você vai ter filho, né? Que é a crise edípica de 3, 5 anos, no qual a criança ainda fala, eu vou casar com o papai, eu vou ter um filhinho com a mamãe, até que ela descobre que não. Né, que tem alguma coisa ali naquele circuito que ela não vai poder viver, ela não pode experimentar aquilo lá. E é uma queda importante, é um momento de sofrimento constituinte importante que não deve ser evitado, deve ser sustentado, justamente para que essa criança possa seguir a vida dela para fora da família, né? Só que isso tem um efeito traumático no sentido analítico, não como um trauma que não vai poder ser elaborado nunca mais, no sentido de um adoecimento, mas no sentido de algo que vai te obrigar a trabalhar perenemente com essa questão de ser excluído, de ficar de fora, que a gente vai retomar, então as amigas todas saíram e não te convidaram, todo mundo está conversando e você não está lá, quer dizer, são formas de redições adultas dessa experiência do ter ser excluído, né? Então, quando você está ali e tem seus filhos, você vai reviver essa experiência das mais diversas formas, né? Então, você vai ter, por exemplo, no casal, disputas, você só fica com o bebê, não fica comigo, ou não, você não pode deixar o bebê, você precisa ficar com ele, porque senão ele vai sofrer muito, a gente não pode mais transar porque vai que o bebê escuta. Então vão surgindo inúmeras fantasias ligadas a como a gente lidou e como a gente lida com a questão edípica. Porque a questão edípica, né, e as questões infantis, elas são perenes no inconsciente, né? A infância passa, o tempo da infância passa, mas o infantil no inconsciente nunca passa. Então é isso que o Freud traz como uma atemporalidade, né? As nossas fantasias infantis, elas sempre retornam. A gente sabe disso muito claramente através dos sonhos, né? Nos sonhos está tudo lá, né? No sonho você casa com seu pai, você transa com sua mãe, todas as fantasias estão ali possíveis porque elas são perenes e elas nos obrigam a elaborar. Bom, mas aí de repente chega o filho mesmo, porque agora você está no bastidor, então você está no lugar daquele que vai ensinar a amar, vai erotizar esse corpo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também vai dizer que não é com você que ele vai poder viver aquilo. Então você vai assistir agora de um outro lugar o sofrimento dos seus filhos, que vai remeter ao seu, e quanto mais isso estiver elaborado, é claro que a gente nunca chega numa elaboração total, mas quanto mais estiver elaborado, menos você vai atuar e sofrer, né? Então, em relação a essa erotização do corpo, eu vou só falar um parênteses pequeno, quando a gente fala esta palavra, que para algumas pessoas pode soar um pouco bizarra, para a psicanálise ela é muito comum, muito clara, que diz respeito ao cuidado mesmo com o corpo da criança, que é cuidado de uma certa forma que ele fica marcado
libidinalmente, né, marcado por sensações de prazer e de dor, e que isso vai erotizar esse corpo, ou seja, que vai permitir que essa criança se constitua como um sujeito humano, e estabeleça ela mesma uma relação única com o próprio corpo, de prazer e desprazer. Isso é muito diferente da experiência dos outros mamíferos, né? No qual, por exemplo, uma criança sendo amamentada, seja no peito, seja na mamadeira, a alimentação ali não é só uma comida que entra, tem o olhar, tem o toque, tem a risadinha, tem o beijinho no pé, tudo isso são formas de erotização deste corpo humano, que é bem diferente dos demais. Tá? Então, essa é a nossa função também. O bebê tem que ser cuidado nesse nível, porque nesse nível do cuidado com o corpo que o amor é transmitido. Só que ele não vai poder viver isso com você sexualmente na vida adulta. Isso que a gente vai marcando ao longo desse processo. Então, essa é uma elaboração difícil para os pais, que muitas vezes vem a sexualidade comprometida. Então, na clínica parece a gente não transa mais, ou, enfim, eu não consigo mais com este homem, quer dizer, não quer dizer que a pessoa não vai voltar a ter uma vida sexual, mas não consegue ter com o pai ou com a mãe do filho. Então, tem aí todo um jogo edípico importante e também, né, às vezes, muito frequentemente, mulheres, para quem todo o resto acabou, porque então agora chegou o filho, e ali o filho permanece no lugar fálico, ele é o preenchidor, então todo o resto fica desimportante e não consegue se separar, porque se então se separa, deixa de ser importante. Por quê? Porque o filho também te dá um feedback de um amor rendido, né? Um amor total que nunca mais você vai ter. O olhar de um filho para o cuidador é um olhar que você não vai ter mais, porque é um olhar de alguém que depende totalmente de você, que te acha o máximo, que, né, é o amor mais puro que poderia ter nesse começo, é esse olhar, né? Claro que esse olhar também tem uma relação de amor e ódio, ok? Não vamos entrar nisso agora, mas ele é rendido porque os filhos são, como diz o Christian Dunker, né, condenados a nos amarem, né? Eles estão condenados a essa rendição ao amor dos pais e depois eles vão, com saúde, também podendo nos odiar. Então, essa também é uma das questões importantes que aparecem na clínica, essa questão da relação sexual após a chegada de um filho. A gente sabe que o filho ele compete com o trabalho, com o desempenho, tanto de homens quanto de mulheres, mas mais das mulheres, por uma questão também cultural, e para algumas pessoas também por uma questão de terem passado pela perinatalidade, né, pelo todo o ciclo gravídico puerperal, que afeta o corpo e afeta a possibilidade de estar no trabalho, de fazer outras coisas. Então, a gente sabe que ter um filho custa e atrasa uma carreira, por exemplo, né? Então, numa cultura onde tanto o dinheiro quanto a carreira estão no top das prioridades da maioria das pessoas e na mentalidade em geral, naquilo que a gente valoriza uns dos outros, a gente percebe que o filho ele acaba sendo aí um freio de mão puxado, né? Para quem vinha num certo ritmo. Então, bom, e aí, né? Como é que tem ressentimento? Não tem ressentimento? Como é que a gente elabora essa questão? Como é que a gente lida com isso? A gente desconta no filho? A gente ignora o filho, trabalha o tempo todo? Terceiriza tudo? São escolhas. Não tem aqui nenhum juízo de valor em relação a esse tipo de escolhas. É claro que a gente pode estar mais presente com os filhos e a gente pode ou estar mais presente no trabalho, pode fazer uma negociação, pode ser bem radical. A questão é que, eticamente, as crianças precisam de cuidadores, uma certa qualidade de investimento afetivo importante, novamente, 24/7. E essa qualidade de investimento cria intimidade, né? E se os pais delegam muito, eles podem até criar bem os filhos, que têm ali em outras pessoas uma relação suficiente. Mas a intimidade se perde. Não tem juízo de valor, não tem como não perder algo. Agora, se você fica o tempo todo com seus filhos, e quando eu digo o tempo todo, é sempre um tempo relativo, pelo amor de Deus, ficar o tempo todo com os filhos seria extremamente desorganizador para a criança. A criança precisa de várias relações ao longo da vida dela, enfim, mas se você faz isso, você se priva de outras coisas que também podem te trazer ressentimento, né? Então, essa é uma escolha
individual, ética, que a gente não pode abrir mão de cada um fazer em nome próprio. No entanto, existe uma outra maior, que é a infância precisa ser assistida. Então a gente vai ter que pensar coletivamente e individualmente como é que a gente dá conta desta demanda. Nós temos as questões intrafamiliares, né, no sentido de que você podia, vou dar um exemplo clínico banal, né, você se dava super bem com a sua mãe, que tinha uma relação super íntima, próxima, e de repente você tem o seu filho e precisa romper essa relação para se emancipar e para descobrir uma maternidade que faça sentido para você, né? Então, esses jogos dentro das relações familiares, eles também afetam profundamente esses funcionamentos e não é difícil pessoas que estavam brigadas há anos se reconectarem, pessoas que viviam super bem se separarem a partir da chegada de um novo membro da família. Como a gente viu, tem muitas questões envolvidas, tem muitas perdas e ganhos, e a gente vai conversar mais sobre isso a partir agora das questões de vocês.